que eu vou convidar aqui o nosso convidado especial. Preparados? Primeira live da mocidade. Boa noite! Boa noite. Me escuta, me vê bem? Te ouço e te vejo. Ah, que bom! Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, querida. Eu, em nome de É um toda a prazer estar aqui com vocês. é a gente que agradece, em nome de toda a mocidade, todos os jovens, ex-jovens, todos os tarefeiros da casa, agradeço a sua disponibilidade. A gente sabe o tanto de compromisso que você tem, tanto da casa como do hospital, né? Então, muito obrigada, viu? Estão até elogiando o seu terno aí, viu? Muito obrigado. Me considero um ex-jovem, ou, em se tratando de alma, né? Acho que me considero jovem ainda, com alguns hábitos, um pouquinho mais década 70, 80, Tudo bem, mais Rolling Stones. foi outro dia, né, Cláudio? Olha, para mim foi ontem ainda. E é isso que importa, né? Você sabe que a minha mãe sempre diz que a idade está na nossa cabeça, né? É a idade que você É, acredita que você tem, né? eu que o diga que a idade está na cabeça, viu? Olha, que eu falo, né? Se depender disso, eu vou ficar jovem pro resto da vida, viu? Esse é um privilégio feminino, ou tem sido, né? É verdade. Eu tenho um senhor aqui em casa, então, também, viu? Carequinha aqui em casa. E Então, olha, e nem dado a boné eu consigo ser. ele também não. Passeando, o ano passado, passeando ali no Reino Unido, vi um boné na Irlanda muito chegado, viu? Camila trouxe o boné, pergunte quantas vezes eu usei. Para Ele está até com guarda-roupa. etiqueta. Até a etiqueta ainda ele tem, Camila. Mas nem para dar uma volta na praça, na caminhada. Não, eu fui dar uma voltinha com ele, mas não tirei a etiqueta. Está lá. Qualquer hora eu vou aparecer ali na mocidade com esse boné, tenho Ah, por certeza favor. A gente vai que fará saber. sucesso, viu? O boné, não o que portar o boné. Ô, Cláudio, então vamos conversar um pouquinho aí de algumas dúvidas, de algumas curiosidades que a gente tem sobre a casa. Queria, em nome da Vamos moça, sim, com prazer. começar te perguntando aí qual que é a história da nossa casa, né? Como que foi escolhido, se é assim que, né? Me desculpe as palavras, não sei se vocês que escolheram ou o patrono que escolheu a casa. Me conta um pouquinho de como começou a Casa de Bezerra. Não, eu faço isso com muito prazer, com muito amor, porque, de alguma forma, assisti a maior parte desse processo e tenho um amor muito grande por tudo o que está contido naquele 1 quilômetro de muro que é a instituição de que fazemos parte. Eu conheci aquela casa, na verdade, aquelas instalações, na época ainda muito precárias, muito iniciantes, em 1973. E, Camila, eu me interessava por aquele trabalho, porque eu estudava parapsicologia em São Paulo e desejava fazer alguns exercícios a respeito desta questão que aprendíamos sobre a nossa ligação com o que não é material. Ou seja, aquilo que depois, quando você estuda a doutrina dos espíritos, fica excelentemente explicado. Bem, e por intermédio de uma pessoa médium, aliás, uma grande médium que eu conheci num desses momentos em que a gente chama de coincidência, mas que, na verdade, parece orquestrado.
Cláudio? Travou aí para todo mundo? Que iam naquela instalação, e poucas pessoas, ô Camila, porque, veja, tinha pouca iluminação, era um centro pequenininho, no meio de umas árvores, do lado de um hospital psiquiátrico. Só doido mesmo se aventurava a ir ali. Então, era um grupo, assim, digamos, de umas 15 pessoas, e pessoas de fora, vamos dizer, visitantes, o que nós chamamos de assistidos. E no primeiro dia que cheguei naquela casa, convidado por esta médium, uma amiga chamada Elci, ela me apresenta e o dirigente da mesa me diz assim, você vem aqui e senta na mesa, na ponta. Era daqueles centros espíritos que tinha aquela mesa grande, de toalha branca. Aham. Por causa da toalha branca, chamava-se centro de mesa branca, né? E eu não sabia de nada, eu era estudante de engenharia, né? Na época estava ali pelo equivalente mais ou menos ao terceiro ou quarto ano, e me sentei ali sem saber bem por quê. E nunca mais saí daquela casa. Em verdade, depois eu comecei a estudar, e assim foi nesse pequeno trabalho, de pequenas dimensões, mas muito carinhoso, até que eu acabei fazendo a Escola de Aprendizes do Evangelho, lá no Eurípides Barçanufo, que é em Santo André. E em 1997, então, recebi aquele trevo de discípulo da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. E foi nessa época, então, que nós fizemos o centro daquela forma da união fraternal que nós temos hoje, com aqueles preceitos todos seguindo a cartilha do venerável Edgar Armond. E começamos aquela mesma instalação, até que em dezembro, 16 de dezembro de 97, nós passamos para o centro que nós vemos hoje. Na época não tinha aquele salão grande que temos hoje. Utilizávamos aquela sala do T2, e ali então nasceu o Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, em 16 de dezembro de 97, naquela instalação que estamos até hoje. Foi aí que inicia a história do Bezerra que nós conhecemos hoje. Anteriormente, portanto, ele era um centro pequeno, e tão pequeno que nós chamamos até hoje de Amor Antigo. No Amor Antigo, nós temos algumas tarefas, de segunda-feira pela manhã, com as pessoas que trabalham na instituição, na quarta-feira, logo após o almoço, para pacientes do hospital que desejam uma atenção de cunho espiritual, e nos sábados de manhã para esses mesmos pacientes, onde fazemos os temas eleitos para nos ajudar a associar o conhecimento espiritual aos recursos do tratamento da dependência química e dos quadros de psiquiatria aos pacientes que desejam ir, tá? Então, esse é um breve resumo de onde é que nós, quando falamos, vamos lá no Bezerra, ele nasceu pequenininho em 1972, um ano antes de tê-lo conhecido, até que hoje é a casa que está abrigando os trabalhos que nós conhecemos, inclusive da mocidade, que é tão importante para todos nós. Você sabe que você estava falando do centro quando era menor, e que tinha só ali onde a sala da mocidade hoje, né, onde a gente fica de sábado, ali que era o salão principal, não era? Eu lembro que eu tinha acho que uns 17 anos quando eu fui a primeira vez lá, e aí eu lembro de você, olha só a frase que me marcou, assisti a palestra inteira e olha a única coisa que me marcou. Você dizendo assim, olha gente, nós estamos construindo um salão grande aqui do lado, vai ter cadeira de cinema, vai ser reclinável, vai ter até bebedouro de Coca-Cola. A única coisa que me marcou foi o bebedouro de Coca-Cola e eu estou esperando ele até hoje, Cláudio. Em verdade, eu acredito que as coisas que nós fazemos bem feitas, em todas as dimensões da vida, viu? Seja na dimensão profissional, pessoal, familiar,
estamos aí falando da edificação material de uma casa espiritual. Tudo que nós fazemos com carinho, com responsabilidade, é fadado ao progresso, é fadado ao crescimento. Então, eu digo que um dia o Bezerra será tão grande, tão rico, que quando você apertar o botãozinho do bebedor, sairá Coca Zero gelada. E essa frase, Camila, foi essa que você ouviu. Né? É verdade que, passados esses anos, ainda não tem Coca gelada, né? Mas pelo menos água gelada já tem. Exatamente. E você sabe que depois eu voltei para Bezerra de novo, eu ia com 17 anos só, sabe, de curiosidade mesmo. Depois eu voltei para o Bezerra já com 26, com a minha filha, e aí já tinha o salão grande, já tinha a casa que a gente tem hoje, né? Cláudio, ó, o pessoal está perguntando aqui nas perguntas, foi o doutor Bezerra que escolheu a casa ou foi a casa que escolheu o Bezerra? Como é que foi? Olha, essa pergunta, Camila e quem nos ouve, é excelente, viu? Na verdade, eu conheci a instituição, como falei, em 73, e já se chamava, chamava-se na época Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. E os espíritas tinham, eu não sei se ainda tem, viu? Acho que tem o hábito de dizer o seguinte: vamos eleger um patrono para a nossa casa. É fulano de tal, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes e tal. Tenho certeza que ninguém perguntou para o doutor Bezerra se ele aceitava ser o patrono da casa, viu, Camila? E é assim, nós pomos o nome e depois deixamos que o espírito tome conta. Eu falei, a casa do doutor Bezerra... Bom, quando então, foi aquela... Chega a ser até engraçado, né? Mas você veja que aquela unidade que nós temos ali acima do grupo fraternal, chama-se Unidade Mesmer, que é uma unidade de internação. Aí nós tivemos o cuidado, a educação de, numa reunião lá no grupo fraternal Bezerra de Menezes, uma reunião do P3M, perguntarmos, através dos médiuns, é claro, se Dr. Franz Anton Mesmer aceitava, permitia que nós colocássemos o nome dele naquela unidade. E ele, muito fino e muito educado, porque os espíritos assim, de padrão mais elevado, pelo menos do que eu, né? Um pouco acima já é bem mais elevado do que eu. Eles são muito finos, eles são silenciosos, eles têm bom humor, mas assim, muito educados. Então, gentilmente, ele nos diz, através dos médiuns, que sim, que se sentia honrado e que estaria, portanto, sempre presente que possível para ajudar naqueles tratamentos que seriam feitos ali, né? E agradeceu, veja que coisa, ainda agradeceu, né? O que mostra a nobreza da alma, né? Evolução. E, portanto, pois é, Camila, agora eu diria o seguinte, que nós colocamos o nome do Bezerra, nós que nos antecederam, e o doutor Bezerra, eu acho que passa o dia lá conosco falando, doutor Bezerra aqui, olha, porque aquele ali, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E assim com os demais centros espíritas não deve ser diferente, não, viu? Na Mesmer, nós tomamos esse cuidado, viu? Mas assim, portanto... chamado mesmo. Bom, como é que é, seu Bezerra? Bezerra foi chamado mesmo, falou, vai chamar Bezerra. Ah, sim. A essa altura, eu não digo nem que ele é chamado, ele é convocado, né? Nós fazemos a invocação, chama-se invocar o espírito, né? Sobre todas as questões assim que envolvem as tarefas da instituição, né? E, logicamente, que isso também é para demonstrar o carinho que nós temos por esse excepcional médico de homens e de almas, né? Uma parte do tempo nós falamos Bezerra porque estamos pedindo, rogando a ajuda do tratamento das correntes médicas de Bezerra. Mas, em muitos momentos, nós agradecemos este grande brasileiro, né? E que nos ajuda em tantos momentos nas questões do corpo e da alma. Por isso, assim, nós desenvolvemos um trabalho e falamos, doutor Bezerra, o senhor não fez o filho, mas trata de educar para nós, tá?
Cuida de nós um pouquinho, né? Exato. Cláudio, a gente sabe que na doutrina espírita a gente não tem, né, eu vou falar essa palavra porque é a palavra que eu conheço, nenhum dízimo, nenhuma contribuição que as casas peçam, né? Como então que a casa de Bezerra, e com certeza você conhece tantas outras casas, como que elas se mantêm financeiramente? Porque a gente sabe que existe a água, a luz, né, o espaço, todos os tipos de imposto que tem que pagar. Como que a casa se mantém financeiramente hoje? Olha, muito obrigado por você fazer essa pergunta, porque nos dá a condição de falar um pouquinho sobre a questão da materialidade dos processos, né? A instituição de que fazemos parte, que chama-se Instituição Assistencial Emmanuel. Também ninguém perguntou para o senhor Emmanuel se ele deixava colocar o nome. Bom, tá lá. Ela é a mantenedora do hospital do Bezerra de Menezes, do grupo fraternal Bezerra de Menezes, da parte física dele, administrativa, da unidade de ambulatórios que a instituição tem em São Paulo, vizinho da estação do metrô Santa Cruz, e do GAAV. E veja, essa instituição é uma das poucas instituições do país autossustentadas. O que quer dizer isto? Existe um serviço vendável através das medicinas de grupo, através das empresas que encaminham seus pacientes, através de pacientes que têm condições de pagar, e compõem o orçamento da instituição como um todo, Camila. Esse orçamento tem sido suficiente para pagar as despesas, o crescimento físico da instituição, que hoje tem 10 mil metros quadrados de construções, com aquilo que seria o lucro se fosse um empreendimento particular. E com isso nós ainda conseguimos manter mais ou menos 22% de tudo que a parte hospitalar faz em atendimento gratuito, atendimento filantrópico. Portanto, é o que se chama entidade autossustentada. Ela vende serviço e aquilo que excede o custo básico da manutenção transforma-se no chamado fundo de assistência. E, portanto, nós conseguimos, com o nosso próprio trabalho, construir não só as instalações que temos lá, o GAAV, as instalações do próprio hospital e as instalações físicas lá do grupo fraternal, né? Tem um quadro de colaboradores, pessoas que espontaneamente contribuem de alguma forma, e esse quadro de colaboradores contempla mais ou menos 4% do orçamento da instituição, né? Você vê que é bastante pequeno ainda, mas, como disse, né, nós assim, nos sentimos muito honrados, né, de podermos manter a instituição com o nosso trabalho, né? Veja, o que é que nos anima a manter essa estrutura? Jesus, ele nos afirmou que ele não tinha nenhuma pedra para repousar a cabeça, né? Então, nós aceitamos e defendemos que nós devemos dar de graça o que de graça nós recebemos. Tudo que é feito lá no grupo fraternal, não existe pagamento de nenhuma forma. E enquanto formos uma casa cristã, não haverá isto. Não haverá nenhuma forma de pagamento, nem direta, a menos que uma pessoa queira se tornar contribuinte, né, e tenha lá um número de conta lá no banco, e admiravelmente algumas pessoas, mesmo que nós pouco falemos sobre isto, elas se apresentam e fazem lá algumas contribuições que nos ajudam a ir custeando. Mas, além disso, Camila, tem aquele cafezinho que você toma lá na nossa cantina, que deixa uma margem de lucro e ajuda a custear. Também tem aquele bazar que as meninas, aquelas voluntárias fazem com tanto carinho, né? Peças doadas, pessoas em bom estado, são vendidas por um preço bem baratinho, ajudando aquelas pessoas que precisam desse tipo de ajuda, mas também contribuindo com o orçamento da instituição, no caso do Centro Espírita.
Portanto, digamos assim, conseguimos viver, né? Com a graça de Deus e com o nosso trabalho e com a ajuda da instituição como um todo, que inclusive está até aqui custeando aquele ginásio que está sendo erguido. E ali tivemos a ajuda daquele grupo Provida, que nos contribuiu com material aí que importa em mais ou menos R$ 170 mil, né? Ajudando, portanto, a que esse projeto se transforme em realidade. Tá? Então, essa forma da materialidade do Grupo Fraternal. Tem pessoas que ultrapassam anos ali e nunca não fizeram uma contribuição financeira que também não será pedida, viu? É uma questão de consciência de cada um. Eu sou contribuinte porque me orgulho, me orgulho não é bem o termo, porque eu fico feliz em saber que eu tenho uma forma de poder ajudar e deixar um dinheirinho lá, espontaneamente. O Cláudio, então assim, ó, é uma história que para mim, eu sabia de alguma coisa disso, eu acho que muitos dos que estão assistindo e que ainda vão assistir essa live devem ter se surpreendido com tudo isso, porque é um círculo vicioso do bem, né? Porque você ajuda psicologicamente, psiquiatricamente, todos aqueles que adentram ali e podem pagar. Aqueles ajudam outros que não podem pagar, né? Pela parte filantrópica que vocês também fazem. E ajuda todos nós que podemos, né, colocar o nosso trabalho, colocar as nossas mãos em obra. Todos aqueles que vão até o nosso centro, né? Para receber algum tipo de palavra, algum tipo de tratamento. Então, é um círculo, eu não sei nem se essa é a palavra certa, né? Mas é um círculo vicioso do bem tão lindo e que não tem como acabar isso, né? Porque é um ajudando o outro e eu acho que esse é o lance que nós estamos entrando aí nessa nova era do nosso planeta, né? A instituição, ela não quer ganhar dinheiro, né? Ela quer ajudar, ela quer levar o necessário para aquele que precisa. Eu fiquei super surpresa com toda essa história. Sabia do bazar, da cantina, acho que até do estacionamento, que você já tinha dito para nós também, né? Que auxilia. Uhum. Mas, assim, em nome da mocidade, e assim, quero te parabenizar, mas parabenizar toda a instituição, né? Todos os dirigentes, todos os trabalhadores da instituição, por fazerem um trabalho tão lindo. O Gus até escreveu aqui, né? Um círculo virtuoso, não vicioso, né? Um círculo virtuoso. Então, parabéns por esse trabalho, viu? Olha, mas o parabéns, você pode dizer, me nomear, mas eu sou apenas o representante do Conselho Deliberativo, da diretoria executiva da instituição, que são todos voluntários, alguns, inclusive, aí do próprio Grupo Fraternal. São essas pessoas que dão um suporte legal para que a instituição exista, né? Portanto, os parabéns, eu diria o seguinte, você pode os dar à espiritualidade que nos oferece a oportunidade do trabalho, né? Existe uma etapa na vida, Camila, e quem nos ouve, são palavras minhas essas, tá? Em que uma pessoa entra numa atividade voluntária, às vezes até por curiosidade, ou para, às vezes, mostrar que é bonzinho para alguém. Quando você começa a vestir os ensinamentos do Evangelho e começa a estudar a milagrosa doutrina dos Espíritos, milagrosa porque abre a escola iniciática para nós que não precisamos ter nenhum conhecimento específico ou título de doutor para compreender. Quando nós começamos a saborear a importância do que é uma tarefa voluntária, nunca mais você deixa de sê-lo, né? Porque nós aprendemos, até essa é uma frase, eu não sei se é do Rotary e do Lions, é de um desses agrupamentos importantes, as irmandades, que quem não vive para servir não serve para viver. Então, assim, chega um momento em que você diz, naquele chão abençoado que você pisa, e eu faço isso cada vez que entro naquela sala de passe de harmonização que nós temos lá no Grupo Fraternal na entrada. Eu digo, Senhor, Deus
Pai, obrigado por o Senhor permitir que eu esteja aqui. Porque sei que não é a casa que precisa de mim, como outras casas, eu é que preciso da oportunidade da tarefa. Então, fica aqui o convite para as pessoas que às vezes acham que a casa sim precisa da mão, precisa da presença física, precisa de alguém que sorria para quem chega, que é a parte material do trabalho. Mas nós, quando temos um ligeiro despertar espiritual, nós vamos pedir a oportunidade de fazer algum bem. Portanto, assim, não me agradeça, não. Eu é que sou um grande devedor por aqueles lá para trás que tiveram as primeiras ideias, né? Que arregaçaram as mangas. Eu sou grande devedor das pessoas que vão lá no grupo fraternal, que dão-se as mãos, hoje apenas em sentido espiritual, para as tarefas da casa, desde quem atua lá na porta de entrada até os médiuns, que atuam da forma mais assim relevante no processo do intercâmbio mediúnico, né? Eu digo obrigado, Senhor, por poder doar algum tempo de mim, em meu benefício, não em benefício de ninguém, em meu benefício, né? É isso, Camila. Creio que, à medida que os anos passam, essa relação de gratidão ao Pai vai se tornando cada vez mais intensa. Comigo, posso dizer, e com as pessoas que eu conheço que vão, vamos dizer, envelhecendo, ou se tornando mais maduros, ou jovem há mais anos, dentro das casas, nas diversas casas assistenciais, religiosas, onde são voluntários, viu? Assim, é razão de gratidão, viu? Em todos os trabalhos que a gente faz dentro da casa, a gente sempre exterioriza essa gratidão em palavras, mas obviamente, né, com o nosso coração, com a nossa mente muito ligado à espiritualidade, porque é o que você falou. Nós estamos ali trabalhando para o outro, sim, mas o primeiro que está tendo o conforto, né, tendo o benefício, somos nós mesmos. Todos nós que trabalhamos na casa, seja onde for, todos aqueles que também vão lá para buscar, com certeza tem uma gratidão enorme pela espiritualidade, mas por todos que ali também fizeram com que o Bezerra fosse o Bezerra, né? O nosso Bezerra, que a gente tem o maior orgulho de dizer a nossa casa, né? A nossa casa, é verdade. E, Cláudio, conta um pouquinho para nós como que começou a EAE, por exemplo, né? Os nossos estudos da Escola de Aprendizes do Evangelho. Bom, preciso voltar um instantinho no tempo, né? Quando a espiritualidade precisa atingir um objetivo utilizando as pessoas, ela sempre encontrará um caminho. Eu falei ali mais ou menos a época de 1997, foi quando eu concluí a escola lá no Eurípides Barçanufo. Mais ou menos 5 anos antes, portanto, em 92, nossa filha, que hoje é médica, trabalha no Hospital das Clínicas, na ortopedia, ela, aos 2 anos, começou a desenvolver os fenômenos e efeitos físicos. Em casa, caíam as coisas, caiu um quadro, ela ligava e desligava a televisão com a mente, e, enfim, as coisas aconteciam, né? E até que uma tarde, voltando do Parque da Mônica, ela, quer dizer, quando eu falo ela, alguma entidade espiritual, utilizando desse recurso que lhe era característico, pega a chave de casa, a chave da porta de entrada de casa, e atira na marginal do Pinheiros, ali na ponte da Bandeirantes. Uhum. Saiu fora, subiu e caiu lá na frente no asfalto. Bem, eu já conhecia, tinha assim, a base da doutrina espírita, sabia que aquilo não podia ficar assim,
e que tinha alguma razão, tinha alguma necessidade. Foi quando conhecemos a Federação Espírita, e lá, por 2 anos, essa menina passou por um processo de, que chama-se abafamento mediúnico, redução da característica mediúnica, porque não tinha como, naquela circunstância, ver o exercício dessa mediunidade, né? Aliás, salvo situações muito especiais, não deve se desenvolver mediunidade em crianças, né? Isso sim, de adolescência para cima, mas principalmente já para quem está entrando na fase adulta. Mas é um capítulo à parte. E foi então que, ali na federação, depois de 2 anos, no colegiado de médiuns, vem uma informação de que era necessário estudar a doutrina e fazer mudanças que levariam à instalação de um novo processo. Eu não entendi nada, mas eu aprendi a ser obediente, né? Quando eu falo isso, eu aprendi com meus pais, né? Aliás, também depois eu estudei um pouquinho isso, né, na biografia de Abraham Lincoln, né, um dos grandes homens da humanidade. E foi perguntado para a mãe de Lincoln como é que ela tinha feito para educar aquele homem de forma que ele mandava tão bem no grande povo americano. E aí ela diz, olha, meu filho sabe mandar bem porque eu ensinei ele a obedecer. E eu fui alguém que aprendeu a obedecer, né? Eu obedeci a meus pais direitinho, bonitinho, né? E sempre aprendi coisas assim, fui obediente. E quando os espíritos disseram isso, imediatamente eu fui procurar um lugar para estudar. E fui recomendado por um amigo lá no Eurípides Barçanufo, onde então conheci essa casa, comecei a fazer a Escola do Evangelho lá e ficamos ali discípulos da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. De tal forma, eu me apaixonei por aquela metodologia, até porque então eu já era engenheiro, já estudei Psicologia da Educação, fui professor vários anos. Aquela pedagogia de Edgar Armond, e como aquilo reforça e nos ajuda a fortalecer a determinação no aprendizado, eu falei, é isto, falei para mim mesmo, é aqui que eu estou aprendendo o que é a doutrina espírita. Até então era um curioso, né? E aí resolvemos ali, quando já estava no 4º módulo da EAE lá do Eurípides, começamos o chamado Amor Antigo, com uma turminha do Eurípides mesmo, vizinhos lá, e a Dirce, mais aqueles queridos que estão lá em Peruíbe agora, a Claudete, o Leonel, e outras pessoas. O Ismael veio um pouquinho depois, né? Mas é uma turma ótima, e nós começamos a Escola de Aprendizes do Evangelho ali. E veja, hoje é a melhor pedagogia que eu ainda vejo para o estudo e, mais do que isso, a vivência dos ensinamentos de Jesus, do Cristo, e os ensinamentos das bases que regem a nossa relação com a eternidade através da codificação de Allan Kardec. Sensacional. Então, eu acho que assim, tudo que eu vejo na doutrina, ele parte de uma necessidade mesmo, né? A gente precisa passar por um desafio para ir buscar, né? É aquela coisa do... Parece que a gente precisa mesmo da dor para o aprendizado, né? Para sair da inércia, para sair daquela zona de conforto e buscar algo melhor, né? E buscar o progresso. Bem, você ouviu muitas vezes essa frase, continuará ouvindo, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E nesse caso, a dor, uma dor entre aspas, né? Um convite, é uma convocação para que se atinja alguma resolução útil na nossa vida. E veja, eu estou respondendo a sua pergunta e falando sobre o Bezerra, mas coloque isso na nossa vida. Quantas vezes você perdeu um ônibus e foi ótimo, porque senão você poderia ter passado por uma situação adversa? Quantas vezes você perdeu um trabalho
porque talvez, continuando ali, você teria que administrar situações muito perigosas. Quem sabe, quando você correu atrás de algo e não deu certo, foi exatamente organizado para ser para o seu bem. Os amigos espirituais, eles vivem nos convidando, eles vivem nos estimulando, eles nos conhecem, principalmente o nosso mentor, nossos amigos espirituais, eles sabem assim, o que é melhor para cumprir os compromissos de uma jornada, né? Quando nós reencarnamos, não é um acidente biológico qualquer, né? Quem é da mocidade, quem está estudando, quem está fazendo as lives, sabe que nós estamos numa situação totalmente organizada para que, para nosso prazer, para nossas férias, também tem um pouquinho de prazer, umas férias aqui e ali, né? Mas para o nosso crescimento espiritual. Por isso é que nós temos amigos espirituais que zelam para que nós avancemos cumprindo os nossos compromissos. Aliás, Dr. Bezerra de Menezes, ele ensina que nós nascemos no lugar certo, na época certa, com as pessoas certas, para as nossas necessidades evolutivas. Não é exatamente para as nossas férias. Por isso, os aguilhões, os cutucões no caminho, né? Coisas que a gente, se for um pouco obediente às instruções, lá na frente, você vai olhar para trás e dizer, ainda bem que eu não fui teimoso, né? Portanto, salve nossos amigos espirituais que nos abrem os caminhos do entendimento. É preciso que sejamos um pouco flexíveis, não sermos tão teimosos, para que o caminho se apresente com o traçado que produzimos quando ainda estávamos no mundo espiritual, organizando a nossa existência atual. E como depois que a gente passa por esses desafios ou por esses chamamentos mesmo, a gente dá graças a Deus por eles, porque a gente consegue entender o porquê que a gente passou por aquilo, a gente consegue perceber o aprendizado que precisaria ter. E eu falo muitas vezes na mocidade, a gente jamais teria aquele aprendizado se não fosse daquela forma, né? Se não fosse Sim. por aquele puxão de orelha, se não fosse por aquela pandemia que eu passar, se não fosse por aquela doença que eu ou algum familiar meu tivemos, né? Então, o quanto a gente também consegue depois, eu acho que vindo um pouco desse estudo da nossa doutrina, que é tão reveladora, que é tão esperançosa, que ela acalma tanto os nossos corações, principalmente em momentos de dor, né, de chamamento, que depois a gente consegue olhar para aquilo e a única coisa que a gente consegue fazer é dar graças a Deus por aquele fato, né? Está corretíssimo o que você coloca. Em verdade, se nós fôssemos assim bastante dóceis, nós não esperaríamos o cutucão para as nossas mudanças. Nós as procuraríamos, né? Mas nós somos uma humanidade ainda adolescente no amadurecimento como espíritos, né? Nós não podemos nem ficar aborrecidos conosco quando nós precisamos de um puxão de orelha para mudar, né? Porque nós somos uma humanidade muito jovens, né? Quando eu falo jovens, espiritualmente falando, né? Nós somos um planeta que tem apenas 4,5 bilhões de anos, que passou a ter vida destacado da parte solar, da nebulosa solar. E, gente, em termos cósmicos, 4,5 bilhões de anos é muito pouco, né? A vida inteligente no planeta, segundo os últimos ensaios e descobertas, arqueologia, utilizando nas pesquisas a questão da física quântica para medir a questão do agrupamento da matéria, relata que a vida inteligente da forma que nós a conhecemos data no planeta de mais ou menos 60 mil anos. Quer dizer, os primeiros terrestres que passaram a ter essa expressão de vida como nós temos, data de 60 mil anos. Vida organizada em termos sociais, em termos espirituais,
segundo os melhores estudos, data de mais ou menos 7 a 8 mil anos, quando chegou a contribuição de extraterrestres, né? Quem gosta desse assunto, que é apaixonante, tem um livro de Edgar Armond chamado Exilados de Capela. Leia que vai se apaixonar. Então, nós somos uma humanidade muito jovem, por isso nós temos que ter paciência conosco mesmos, quando nós fazemos coisas assim que temos que melhorar, quando nós somos infelizes numa atitude, quando nós falamos algo e depois a gente se arrepende de ter falado, né? É preciso o esforço em aprimorar, mas não nos entregarmos ou ficarmos em depressão quando alguma coisa não dá certo. Quer dizer, se eu não tiver paciência comigo, isto é, se eu não me amar, como é que eu posso amar outra pessoa? Como é que eu posso ter paciência com o outro, né? Por isso, nós aprendemos na doutrina dos Espíritos e no estudo do Evangelho, a, em primeiro lugar, nós nos amarmos, nos querermos bem. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar você, Camila, se eu não me amar? Como eu posso amar meus filhos se eu não me querer bem? Como é que eu posso amar o meu país, a minha pátria, se eu não me amo, né? Para amar a pátria, eu preciso primeiro cuidar de mim mesmo, me amar. Eu preciso primeiro não jogar papel no chão, não desperdiçar água, energia, né? Eu preciso respeitar as leis. Então eu começo me amando a amar o meu país. Depois eu me dou no direito de cobrar as coisas que poderiam e deveriam ser melhores e diferentes. Com certeza. Cláudia, agora vamos entender aí como que surgiu. A gente vai conversar, já vou dar um spoiler aqui. Daqui 15 dias, dia 6, nós vamos conversar com a Gisele, né? E ela vai contar um pouquinho aí como que começou a mocidade. Mas eu queria entender como que surgiu a ideia da mocidade para começar na casa, né? Essas aulas e tudo que aconteceu ali. Olha, excelente pergunta, viu? Como as demais também, Camila. Aliás, você, vou te falar, Globo que se cuide, hein? Porque você, assim, tem a sua figura, a sua apresentação, a sua forma de colocar, nossa senhora, aquelas apresentadoras da Globo, acho que já podem fazer algum EAD aí. Olha, eu também coloco todas essas perguntas aí em nome de todos os tios da mocidade, tá? Porque essa live era uma surpresa aí para os jovens. Então, entre os tios, nós bolamos todo esse roteiro para conversar com você. Então, parabéns a todos os tios da mocidade aí. E a todos eles, muito bem representados por você nesse trabalho. Então, Camila, é assim, a questão dos jovens na casa espírita é fundamental, né? Uma casa espírita, ou qualquer religião assim, que exista a possibilidade do tarefeiro, o trabalhador, que não tenha juventude, que não tenha o cuidado com a infância e, logicamente, depois com a juventude, é uma casa fadada a desaparecer. Porque aqueles que foram os iniciantes, os fundadores, etc., vão partindo. Se não tiver, partindo que eu quero dizer, vão desencarnando, outros vão aposentando, outros vão criar galinha lá no interior, vai fazer outras coisas. Então, se não tiver os jovens e aqueles que vão fazendo a mocidade, vão para a escola, depois tornam-se discípulos e vão para a EAI, vão para as tarefas, se não tiver esse círculo virtuoso, elas desaparecem, elas somem, né? E quantas casas nós temos notícia que aconteceu exatamente isso? Então, uma casa espírita, ela, quando inicia, ela já precisa se organizar para acolher a sua mocidade, que serão os futuros dirigentes, tarefeiros, os que terão responsabilidade. Claro que nem todos, porque a vida é tão dinâmica que alguns vão para outras responsabilidades, outros mudam, enfim. E muitas vezes mudam e para onde vão, levam essa semente e implantam trabalhos que prosperam de uma forma admirável, né? E quando nós iniciamos, já aqui na instalação, a partir de 1997,
porque no amor antigo não tinha sequer espaço, né? Então, iniciou esse trabalho da mocidade, realmente com a Gisele e com outras pessoas que vieram somar seus esforços, mas principalmente a lutadora, que é a Gisele, que nas primeiras vezes ia lá com 2 jovens, 3 jovens, fazia as coisinhas em casa, trazia, né? E eu olhava a Gisele naquele empenho, falava, caramba, né? Que criaturinha valorosa. Depois veio mais algumas pessoas, começou a roda girar, e hoje nós temos uma mocidade assim que admiramos pela forma como está sendo dirigida e pelos resultados destas pessoas, né? E estávamos um dia desses aqui conversando ali no departamento de ensino e estávamos vendo quantas pessoas hoje já são multiplicadores dos conhecimentos, já estão na EAE e que começaram ali na mocidade, alguns até na pré-mocidade, né? Portanto, é um círculo virtuoso maravilhoso para o aprimoramento dos valores do jovem, mas também para habilitá-lo a se tornar um tarefeiro e que assim se perpetua o processo de evangelização através dos conhecimentos da doutrina espírita, viu? Portanto, assim, nós temos buscado oferecer os melhores meios para a mocidade do Bezerra e continuaremos assim, independente de quem lá esteja, porque isto faz parte do bem. Um jovem cristianizado, espiritualizado pelo estudo, se transforma num bom jovem, num bom marido, num bom empregado, num bom patrão, num bom brasileiro. E se nós queremos ver o mundo melhor, nós temos que começar por aquilo que está mais perto de nós, né? Não adianta eu vibrar pela humanidade inteira se eu não der a minha contribuição para que aquilo que está perto de mim não se torne melhor. Por isso a mocidade para nós, para a nossa casa e para muitas casas que eu conheço, ou melhor, a maior parte das casas que eu conheço de boa índole, vamos assim dizer, eles estimulam os jovens, os tios, né, as tias, de forma que se transforma num círculo virtuoso. A mocidade é um lugar abençoado mesmo. Eu tenho aí, né, o prazer de participar todos os sábados. A troca que a gente tem com os jovens, a troca que a gente tem com a casa, com todos os trabalhos, é incrível. A Gi, ela está assistindo a live aqui, mandaram mensagem dizendo que ela agradeceu e estava te mandando beijos. Um beijo para você também, viu, Gi? Eu tenho certeza que você faz parte dessa história, né? Assim como os demais tios, né? A própria Camila, né? Viu, Gisele, que a Camila não nos ouça, né? Mas ela, o Alex, o Gustavo, o Adonis, né? Quantas pessoas, o Tiago, quantas pessoas queridas ali, né? E o jovem tem mais uma coisa, viu? Assim, é sorridente, é simpático, é bem-humorado, é moderninho. Traz energia. As meninas são modernas, energia, né? Tem, assim, às vezes dá aquelas pisadinhas ali do lado, mas não tem importância, né? Todo o processo evolutivo, todo o processo evolutivo passa por isso, né? Exato. Cláudio, e agora nós vamos aí para a última pergunta e depois, se a gente tiver tempo ainda, né, que a live tem 40 minutos, se a gente tiver tempo, abrir para a pergunta do pessoal aqui. Eu estou tentando ler e prestar atenção, ao mesmo tempo não estou acostumada com isso aqui não, viu? Todos nós temos a curiosidade de saber se você teve algum momento muito curioso, muito inesquecível, material e espiritual, algum tipo de registro da mocidade, alguma coisa que marcou muito e que você possa compartilhar com todos nós, pais de jovens, tios de jovens e principalmente com os jovens da mocidade. A gente tem muito essa curiosidade de saber o que acontece no plano espiritual, sabe? Bom, eu acho que a melhor pessoa para responder isso seriam os médiuns, né, que têm uma acuidade, como, por exemplo, o Francisco Cândido Xavier.
Nós não temos nenhum Chico Xavier no Bezerra, nós temos médios que atuam nos trabalhos, né? Mas, falando nos registros desses médios, e alguns que eu próprio tive em várias situações, nunca os jovens estão sozinhos. Existe sempre a figura do amigo espiritual, do mentor, que acompanha toda vez que o jovem abre seu campo de atitudes na direção do bem. Quando em outros caminhos também, mas aí muitas vezes quando o jovem foge do caminho do bem, ele se torna endurecido e surdo, e consequentemente os apelos, as sugestões, as inspirações do bem acabam sendo despercebidas. Mas quem está ali na casa, naquele ambiente, que já está envolvido, que já tem uma motivação, que está se organizando para melhorar essa percepção pela conquista de seus próprios valores, a espiritualidade se apresenta. Então, em quantas vezes, quando teve aquelas apresentações musicais, ainda na pré-mocidade, quando aqueles momentos em que eles vão cantar, canta uma musiquinha lá para os pais, para quem está no salão, ou mesmo quando estão apenas na sua sala, os amigos espirituais, inclusive espíritos de crianças, espíritos de jovens, eles se apresentam, eles participam, eles cantam juntos. E aí você vê a manifestação de alegria. E os espíritos que os acompanham, aí sim os tios espirituais, né? Eles também se apresentam numa satisfação, numa face de estarem felizes, assim que é admirável. Então, quando há esses trabalhos feitos na casa espírita, que reúne esses grupos, quando existem aquelas tarefas que vocês fazem externamente e se organizam para vibrar, assim, a casa se forra de vibrações de sustentação. Inclusive, como os jovens têm bastante vitalidade, bastante energia, eles são grandes doadores para aquelas caixas de vibrações que nós temos, para aquela energia para o trabalho de fluidificação da água, de forma que o jovem é uma usina de energia, também no campo espiritual, né? Por isso, há tantos momentos assim encantadores que eu nem sei dizer um que foi mais encantador, né? Quando você, naquelas tarefas, naqueles trabalhos, quando vocês fazem aquele encerramento e cantam aquela música no alto do totem, gente, aquilo tem uma energia amorosa, brota do coração assim, vibrações que quase dá para pegar, quase dá para tocar. Então, são tantos momentos assim, Camila, que eu não quero dizer nenhum especial, são todos especiais, viu? Ai, que sensacional, Cláudio. A gente que está ali dentro, as primeiras vezes que eu me sentei ali na mocidade, né, começando como tia, eu não conseguia segurar a emoção, porque eu acho que a onda fluídica daquele momento, né, principalmente daquela música de encerramento mesmo, né, que é a Poderosa Águia, ela é tão forte que eu não conseguia me controlar, sabe? Era um choro assim que não dava para segurar, porque parece que, eu não sei se eu vou falar de uma forma que as pessoas entendam, mas parece que o canto, ele une o material com o espiritual, e parece que a coisa flui de uma forma que ela fica quase material mesmo. A gente sente no corpo, a gente sente na pele, né? A gente sente no coração, na emoção. Então, é lindo mesmo. E aí mostra a importância da gente ter o jovem dentro da casa, da gente ter a participação do jovem, né, Cláudio? Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, eu sei que cada um tem aí, né, os seus medos, os seus receios, mas a importância de estarmos lá como usina geradora de energia para casa, né? Sim, indiscutivelmente. Então, como disse há pouco, né, reconhecidamente, as casas, falando do Bezerra, nossa casa, deseja fazer todo o possível para que os trabalhos com os jovens contemplem a educação, mas também o lazer, aquele lazer saudável,
lúdico no campo da prática dos ensinamentos do Evangelho, né? E por isso, os tios, as tias da mocidade têm um papel extremamente importante, né? Todos eles, todas elas, né? E nossa casa estará sempre se esforçando para que o jovem seja bem acolhido. O Bezerra, assim, ele não mede as coisas que faz exatamente pelo número de pessoas que vão, né? Existem aquelas planilhas onde tem quantos passes, quantos tarefeiros, quantos presentes e tal. São importantes, mas não é nosso termômetro. O termômetro da casa é a qualidade cristã das tarefas que faz, né? Por isso, assim, sempre merecerá o nosso esforço, a nossa dedicação para que atinja esses tipos de objetivos. Viu, Camila? Uma outra questão, né? Nós estamos numa época realmente difícil, né, para todos nós, mas, às vezes nós falamos da figura do medo, né? É importante que nós substituamos a palavra medo por prevenção, né? Nos cuidemos, sim, de nos proteger, de diminuir o risco, mas não tenhamos medo da nossa relação com as pessoas, né? Eu estou falando relação da troca, né? É de você estar presente numa tarefa em que exista o cuidado, em que existam os fatores de proteção, mas onde você possa doar a energia do seu amor e receber a energia do amor dos que podem doar também, né? Existe uma troca muito importante nesse processo e lembrando, né? O medo apenas assusta, a prevenção protege, né? Por isso, assim, na nossa casa temos tomado os cuidados cabíveis e necessários para que nós substituamos a figura de medo pela figura da prevenção, viu? E, portanto, assim, não nos escondamos da vida, né? Porque senão a gente pode cair naquela situação do comodismo, viu? É muito gostoso nós fazermos as nossas atividades hoje pelos meios eletrônicos, né, pela internet, pelos grupos sociais, é ótimo, né? Mas nós nos lembremos que ainda não substitui a energia da presença, do olhar, né? Daquele toque, ainda que seja de mão fechada ou de ponta de pé. Eu acho que de ponta de pé é um horror, né? De cotovelo, né? Mas, enfim, ainda isto é uma demonstração, é uma atitude de amor, né? Mas não vai encrencar com ninguém para querer fazer isso de qualquer forma, tá? Lembra o seguinte, viu? O que a mãe do Abraham Lincoln falou. Ele sabe muito bem mandar porque eu ensinei a obedecer. Então, existe a época na vida de obedecer e existe aquela época na vida em que a gente pode ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais, tá? Excelente, Cláudia. O Insta, infelizmente, está me avisando aqui que falta 1 minuto para a gente finalizar. Que bom que deu tempo de nós conversarmos aí. A gente podia conversar aqui mais 2 horas, que ia ter conversa dar com pau. Mas eu agradeço imensamente em nome de todos que estão assistindo, de todos os trabalhadores da casa, de todos os assistidos e principalmente de todos os jovens e tios da mocidade. Muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por essa entrevista, por essa live tão inspiradora que você nos proporcionou. Agradeço suas palavras, mas eu é que me torno imensamente grato por vocês me acolherem, tá? O benefício de aqui estar é meu e desejo sempre poder encontrá-los com saúde, com esperança, administrando as suas crises com sabedoria, né? Lembrando que Jesus ensinou, não se turbe o vosso coração. Ele não disse não se turbe a sua mesada,